Hello, hello. Eu não pus nome nessa live, vamos ver. Esqueci de pôr o nome na live, gente, mas é a live 16 leis. Eu não coloquei o nome, mas vamos lá, né? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Uma live fora de hora, bom dia. Oi, Elisângela, querida, bem-vinda. Deixa eu ver se eu descubro aqui como é que eu faço para... Acho que eu não consigo mais colocar o nome na live. Vamos colocar aqui no chat, vai ficar mais fácil. Nossa live 16 leis para uma vida plena. É uma live que hoje está fora de hora, mas vamos lá, né? Eu acho que é muito legal a gente estar aqui em mais uma live fora de hora. Live fora de hora. Sejam muito bem-vindos. Gente, quem assistiu a live de ontem? A live de ontem foi 16 leis. Vamos fixar aqui. Quem assistiu a live de ontem? A live de ontem, gente, foi muito especial. Eu tive pessoas que me mandaram mensagem, me falaram assim: meu Deus, já caiu uma ficha, eu já consegui entender, eu já entendi por que eu tenho um comer emocional, e o comer emocional secundário era o meu comer emocional, e realmente a live de ontem foi um presente, foi uma ficha que pode super cair. Se você é uma pessoa que percebeu que tinha um comer emocional secundário, que foi o que a gente falou, e fez sentido para você, me conta, porque eu adoro saber. Algumas pessoas mandaram no direct, outras que me conhecem ou conhecem a minha equipe mandaram, né, no WhatsApp. E realmente a live de ontem, gente, foi, eu acho que das 5 lives, né, que a gente tá batendo agora, eu acho que foi uma das mais especiais. Então, se você não assistiu a live de ontem, depois daqui, coloca aí na tua agenda para você assistir, porque a gente tá realmente na construção aí de consciência, né? E é uma consciência que essa série das 16 leis vai trazer, sim, né? Porque afinal de contas o objetivo dessa série é trazer informações sobre o corpo, sobre a comida, como melhorar essa relação, como ter um estilo de vida emocionalmente sustentável, enfim, deixar informação aqui para vocês, né? Tem muita gente que reclama do horário das lives, mas, gente, eu sou uma pessoa que eu funciono de manhã, né? Eu funciono de manhã. Você sabe que eu sou uma pessoa que funciona de manhã. Quem tá aqui funciona de manhã também. São pessoas que a gente chama de matutinas, né? E tem pessoas que são o contrário de mim. São pessoas que à noite elas ficam mais ligadas, né? Tem pessoas que elas são mais vespertinas, são mais noturnas por natureza, né? Vocês já repararam? Isso tem a ver com o seu ciclo circadiano, com seus hábitos, né? Mas teve uma época, por muito tempo eu fiz lives à noite, né? E quando eu fazia as lives à noite, especialmente depois de atender o dia todo no consultório, eu chegava no fim do dia e fazia com o maior carinho, mas não funcionava para mim. É como se eu tivesse... Como eu expliquei, né, na live de energia, eu tava com a bateria baixa, né? Então eu sentia que era um esforço muito maior do que quando é de manhã, né? Eu sei que a maior parte das pessoas tá mais livre à noite, gosta mais de assistir à noite, mas para mim funciona melhor este horário, né? Então vai continuar acontecendo de manhã, né? Quem puder participar, beleza. Quem não pode ver o replay, porque tem muita gente que vê o replay, né? Mais de 90% das pessoas veem o replay, o que é ótimo, né? Estamos aqui. Mas reparem, né? Até pra gente continuar o papo de ontem, algumas pessoas são mais matutinas, a energia delas, a cabeça delas funciona mais de manhã, né? Tem pessoas que processam melhor as coisas à noite. Então descobre, né, qual que é o seu estilo também, para que faça sentido para você, né? Para que você também possa fazer escolhas na sua vida baseado também na sua energia, no seu modo de funcionar, né? Que eu acho que isso é muito importante. Bom dia, Nilza. Acho que a Carol assistiu a live de ontem, e quem não assistiu, gente, é um presente, viu? Não fica sem assistir mesmo. E qual que é o tema do dia de hoje, né? A nossa 5ª live das 16 leis. O tema de hoje tem a ver com o poder do começar.
Mas não é qualquer começo, quero explicar um pouquinho aqui de algumas coisas que eu aprendi atendendo aí muitos pacientes, né, que buscam emagrecimento, que buscam melhorar da compulsão alimentar. Vou contar um pouquinho da minha história também atendendo, né, no Hospital de Clínicas, que eu acho que isso é uma coisa muito legal, que eu vou trazer uns exemplos aqui, e a gente vai falar sobre iniciativa, a gente vai falar sobre um pouquinho de mentalidade a respeito disso, que é muito legal, e que tem a ver com autorresponsabilidade, que tem a ver com mudança de postura, que tem a ver com uma visão diferente a respeito da própria vida, né? Então, é esse o tema da live de hoje, né? Se eu colocasse uma palavra, seria iniciativa, o poder dos começos, né? A capacidade que a gente tem de assumir o controle da nossa vida. Vocês estão me ouvindo bem? Me contem aqui, deem um oizinho pra mim. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar, mas quase todo mundo quer ter uma relação melhor com a comida, com o corpo. Quase todo mundo, né? Eu já contei para vocês de uma pesquisa que as minhas alunas fizeram em São Paulo. Eu dou aula em São Paulo já faz muitos anos, né? Eu tava contando ontem, faz 9 anos que eu dou aula em São Paulo. Eu tive uma reunião com o pessoal do Instituto em São Paulo e faz 9 anos que eu dou aula em São Paulo. E eu já orientei algumas pesquisas que aconteceram em São Paulo. E uma pesquisa foi muito marcante, eu conto ela sempre. A pesquisa consistia nas minhas alunas abordarem pessoas que entram, né, num campus universitário, na cidade universitária. Quem conhece a cidade universitária em São Paulo sabe do que eu tô falando. E elas abordavam pessoas, né, mulheres que adentravam, né, caminhando ali pela cidade universitária. E elas abordavam essas mulheres e perguntavam assim: você gostaria de emagrecer, ou de melhorar a tua relação com a comida, ou de mudar o teu corpo? Essa foi uma pesquisa bem interessante, gente. E elas perguntavam assim: você quer fazer alguma mudança no teu corpo? Você quer perder peso? Era essa a pergunta. E as pessoas respondiam que sim, né, ou que não, e daí elas faziam, né, elas aferiam peso, altura, e enfim, tinha uma outra parte da pesquisa que era um teste que a pessoa respondia, mas isso também não vem ao caso. E olha o que aconteceu. Elas tinham como objetivo conversar com 100 pessoas, né, e elas pararam 100 pessoas que participaram dessa pesquisa. E dessas 100 pessoas, gente, um pouquinho mais de 80% dizia que queria perder peso, né, ou que queria mudar algo no seu corpo. E uma das outras, né, do questionário, uma pergunta que tinha lá no questionário era assim: ok, você quer perder peso, né, entendi, aferiu o peso, aferiu a altura, e essa pesquisa tinha como objetivo entender um pouquinho da mentalidade também, né, e a pergunta era assim: e o que você tem feito hoje para fazer essa mudança que você quer? Afinal de contas, você disse, né, você respondeu aqui a pesquisa para as meninas que você queria perder peso e enfim. E dois dados foram muito interessantes nessa pesquisa, gente. Um deles foi que boa parte das pessoas que disse, né, que queria perder peso, queria mudar o corpo, eram pessoas eutróficas, né, ou seja, pessoas que estavam num peso saudável, né. Boa parte das pessoas não tinha realmente essa demanda aí, né, era uma questão mais de ficar bem com o corpo delas, ou seja, não era uma demanda de saúde, né, nos critérios do que se entende por saúde, que também é um pouco questionável aí as medidas de IMC. Mas enfim, sem problematizar tanto, porque era uma pesquisa, né, uma pesquisa científica tem todo um rigor técnico, mas aqui a gente pode conversar de uma maneira mais leve. Mas esse ponto foi muito interessante. O desejo, né, que muitas pessoas tinham esse desejo, né, de emagrecer ou de mudar o corpo, ou de ter uma relação diferente com o corpo, enfim. E o outro ponto que era interessante era o que elas estavam fazendo a respeito disso, né? E algumas respondiam que faziam dieta, outras respondiam que se exercitavam, algumas realmente falaram que tinham, né, uma rotina mais saudável, buscavam ter uma relação saudável com a comida, enfim, com o corpo, né, gostavam de estar em movimento. E muitas pessoas, elas não conseguiam dizer o que elas faziam. Elas diziam assim: eu tento me cuidar, né? Eu ficava de uma maneira mais
ampla, mais genérica, né? Yara, era uma pesquisa de conclusão de curso, tá? Depois eu posso procurar. Para te dizer, tá? Conclusão de especialização, tá? Não vou lembrar o nome agora, que já faz alguns anos, foi em 2016 isso. 2016, hein, gente? Já faz um tempo. Mas vamos lá. Olha que coisa interessante. Boa parte das pessoas não sabia dizer tanto o que elas faziam, né? O que elas faziam para realmente perder peso, né? Ou para realmente mudar aquilo que elas queriam mudar. E isso acontece com muitas pessoas. Existe sim, né? E muita gente tem o desejo de emagrecer, ou aquelas pessoas que têm uma compulsão alimentar, um comer emocional, elas sofrem com essa relação com a comida, elas se sentem sem controle, elas se sentem, né, naquele ciclo controle e descontrole que eu já expliquei para vocês em outros momentos. E olha que coisa interessante. Boa parte das pessoas não fazia algo concreto a respeito disso, ou não sabia dizer, né? Ou ficava nessa díade que a gente chama, né? A díade ultrapassada, né? Que é fazendo uma dieta, enfim, fazendo atividade física, e que boa parte das pessoas não tem resultado com isso. Então, olha que coisa interessante, né? São dados bem interessantes. E o que eu posso dizer aqui para vocês? Que ter uma relação melhor com a comida é sim, né, o desejo de muitas pessoas. Ter uma relação melhor com o corpo é sim o desejo de muitas pessoas. Mas quando a gente vai olhar para como essa pessoa se comporta para o dia a dia, sabe aquele dia a dia, aquilo que a gente falou, né, até do estresse na live passada, quando a gente vai olhar para o dia a dia, quando a gente vai olhar para o que está acontecendo na vida dela, boa parte das vezes a gente não encontra ações concretas em relação a isso, ou ações que fazem sentido. Bom dia para quem está chegando. Então, o que eu posso concluir aqui desse papo, assim, né? Que é uma pesquisa que eu gosto muito de citar, mas porque me trouxe naquela época uma visão a respeito disso, né? A respeito do comportamento que algumas pessoas têm em relação à comida, ou em relação às mudanças, ou em relação a elas mesmas. Outro lugar que eu me baseio muito, que foi um lugar de muito aprendizado, foi quando eu coordenava a psicologia no Hospital de Clínicas, né? A psicologia da cirurgia bariátrica. Para quem não sabe, eu fui fazer minha pesquisa de doutorado lá. E nessa pesquisa, a gente avaliava o paciente em pré-operatório da cirurgia bariátrica e depois a gente avaliava o paciente 6 meses e 2 anos, né? O pós-operatório imediato, 6 meses e 2 anos. E olha que coisa interessante. Quando a gente avaliava o paciente no pré-operatório, né? E a pessoa dizia, eu tenho uma compulsão alimentar, ou eu tenho um efeito sanfona há muitos anos, né? Porque se você não sabe, para fazer cirurgia bariátrica precisa estar no nível de obesidade, ou seja, uma pessoa que já tentou outras formas de emagrecer, né? E às vezes a pessoa diz assim, eu realmente já tentei muitas coisas, mas uma coisa que me chama a atenção e sempre me chamou a atenção é o movimento que algumas pessoas têm, que tem a ver com isso, com assumir o controle, né? O tema da live de hoje, né? Assumir o controle. Tem a ver com isso. Essa dificuldade que algumas pessoas têm, porque elas querem realmente fazer transformações na vida delas, mas quando a gente olha para o comportamento, a gente não encontra ações concretas. E no pessoal da cirurgia bariátrica acontecia um fenômeno, que eu até ensino isso para os psicólogos que vêm fazer formação comigo, né, em cirurgia bariátrica, eu ensino isso para eles, que a gente encontra muitas vezes uma postura passiva diante da mudança, né? E essa postura passiva, ela é muito perigosa, porque primeiro ela é sabotadora e segundo, que ela tende a não se manter, né? Ou seja, o que é a postura passiva? Muitas vezes é aquela pessoa que ela quer ser emagrecida, né? Sabe aquela pessoa que
quando você pergunta para ela o que ela realmente está fazendo, né, para ela mudar de vida, o que ela realmente está fazendo, muitas vezes ela vai dizer assim, eu tô tomando essa medicação aqui, eu tô fazendo tal coisa, né, ou eu estou me preparando para fazer uma cirurgia. E todos esses movimentos, quando eles estão num viés mais passivo, o problema de querer ser emagrecido, né, seja por uma cirurgia, seja por uma medicação, ou eu quero uma medicação que resolva a minha compulsão alimentar, né? E eu canso de dizer aqui que não existe medicação que resolva a compulsão alimentar. Doutora Pri, mas o meu psiquiatra disse que tem aqui a topiramato, ajuda, bupropiona ajuda. Ajuda com o controle da ansiedade, vai te ajudar a estar mais, né, capaz de resistir ao impulso. Mas a dinâmica compulsiva, ela é uma dinâmica do comportamento, da tua dinâmica, muitas vezes até de personalidade. Então não tem medicação que mude personalidade, não tem medicação que mude a forma com que a pessoa lida com a vida, né? Então acaba muitas vezes nessa postura mais passiva, a pessoa buscando até atalhos, né? Como se ela buscasse uma saída fácil. Eu acho muito legal que de vez em quando eu tenho pessoas que assumem isso. Eu realmente, doutora Pri, sempre busquei uma saída mais fácil. Eu sempre busquei uma medicação, eu busquei uma cirurgia, eu busquei um processo que de alguma forma me emagrecesse, um processo que de alguma forma mudasse a minha relação com a comida. E esse é um dos motivos das pessoas que têm uma compulsão alimentar. Gente, a compulsão alimentar eu canso de dizer, né? A compulsão alimentar é um transtorno mental, é uma dinâmica, né? Muitas vezes essa pessoa ela já fez vários tratamentos. E o que acontece, né? O que é esse movimento que vai acontecendo, né? Ele vai acontecendo porque a pessoa está nessa postura mais passiva. Ela até começa, mas ela começa confiando que vai vir algo externo e que esse algo externo vai modificar a relação dela com a comida. Esse algo externo vai segurar ela. Esse algo externo vai alterar o funcionamento do corpo dela. Sem contar o que é muito pior quando a pessoa faz o uso de inibidores de apetite, quando ela faz uso de medicações que alteram muitas vezes até a percepção sensorial dela, né? Quantas e quantas vezes eu já disse para pessoas, ou você toma um inibidor de apetite, ou você faz o tratamento comigo, porque as duas coisas não funcionam, né? Porque muito do tratamento do comer emocional, da compulsão, né? Um tratamento de comportamento alimentar, visa ajudar a pessoa a estar mais em contato e estar mais presente para o sinal sensorial, né? Daí se você tem algo que tira o contato da pessoa daquele sinal, ou impede ela de perceber aquilo, ou altera o esvaziamento gástrico, né? Como é o uso da família, né? Das liraglutidas e semaglutidas, daí, se isso está acontecendo, daí que ela não vai conseguir perceber mesmo, né? E é incompatível, porque uma coisa é a gente conseguir adotar uma mudança que é de dentro para fora, ou seja, eu me responsabilizo e faço mudanças concretas na minha vida. Outra coisa é eu contar com agentes externos, seja um profissional, seja uma medicação, seja, enfim, seja o que for, né, que vem de fora para dentro. Não funciona. E isso eu dizia já lá para os meus pacientes de cirurgia bariátrica. Quando que eu trabalhava com cirurgia bariátrica? Eu iniciei em 2014, né, o meu trabalho no HC e terminei em 2018. Então, desde lá de 2014, eu já ensinava isso para os meus pacientes. Se vocês estiverem passivos diante da mudança de vida que essa cirurgia propõe, vocês não vão ter sucesso. Ou seja, daqui em menos de 5 anos, vocês vão retornar para o ponto onde vocês chegaram. E pessoas que fazem emagrecimento clínico mais rápido ainda, né? Quantas e quantas pessoas, né, perdem peso e depois ganham de volta, perdem peso e depois ganham de volta, perdem peso e depois ganham de volta, né? E isso é percebido, inclusive, pelas equipes clínicas, né? Tem cirurgiões, eu tenho amizade com muitos cirurgiões aqui em Curitiba, em São Paulo também, e muitos deles falam, né, olha, essa pessoa aqui,
eu não acho, né, que vai dar certo, né? Eles mesmos não têm, às vezes, muita expectativa. Por quê? Porque eles percebem que a única coisa que a pessoa está fazendo para mudar é mudar a quantidade de comida que ela come. Né? Ela não está fazendo outras mudanças, ela não está propondo, né, uma mudança na forma de ver, na forma de se comportar, na forma de cuidar do próprio corpo. A própria relação com a atividade física, né, acaba entrando ali só como um movimento de emagrecer. A gente vai ter uma live que a gente vai falar sobre o movimento, né? Vai ser muito importante essa live, porque tem muito, né, no universo, na cabeça de algumas pessoas, essa mentalidade que a atividade física é para emagrecer. E o que quer dizer isso? Que se a pessoa acredita que a atividade física é só para emagrecer, ela vai ter uma relação muito de atividade física é uma tarefa, é um dever, algo que eu devo fazer, né? Acaba não tendo prazer, acaba sendo até muitas vezes mecânico, né? Acaba, às vezes, a pessoa até não gostando, né? Isso é um papo para uma outra live. Carol, o emagrecimento clínico é quando a pessoa faz um tratamento que não envolve uma cirurgia, que não envolve um movimento cirúrgico, tá? A gente chama isso de tratamento clínico, que é com profissionais na via ambulatorial, né, em consultório. Isso é um emagrecimento clínico. Então, o emagrecimento clínico, ele é quando a pessoa vem para um profissional e ela faz, né, ela toma medicações, ou enfim, ela faz mudanças, né, do estilo de vida dela e assim ela emagrece, né? Não é à toa que a gente tem hoje muitos e muitos profissionais entendendo que a mudança tem a ver com estilo de vida. E por que isso? Porque a gente já sabe que o sucesso, inclusive, dos emagrecimentos cirúrgicos tem a ver com a mudança do estilo de vida, né? Hoje a gente já tem milhões de pessoas que fizeram cirurgias, né, no mundo. E uma das coisas que eu posso garantir para vocês, que eu vejo isso acontecer porque eu acompanho muitas e muitas pessoas. O que faz com que a pessoa passe pela cirurgia, que ela emagreça e que ela se mantenha e que mesmo diante de estresse ela não retorne ao movimento com a comida, é exatamente esse o ponto. Vou até contar uma história. Alguns de vocês já viram a história da Júlia, né? A Júlia, ela contou a história dela, acho que já faz 1 ano mais ou menos, que ela fez o tratamento comigo, né? E daí ela fez a cirurgia. E a Júlia me procurou esses tempos e ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela, que não tinha nada a ver com a comida, nada a ver com o corpo, né? Tinha a ver com uma outra história. E uma das coisas, né, depois de eu atender ela, enfim, ajudar ela com algumas questões ali que estavam deixando ela muito tensa, muito estressada, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que, mesmo diante de um problema muito grave na vida dela, ela não voltou a usar a comida como recurso. Ela não deixou de se cuidar, ela não deixou, né, de fazer as coisas em prol da saúde mental dela. Isso é um super resultado. Eu sei que às vezes as pessoas ficam muito focadas no resultado que tem a ver com o número, né? E nós profissionais temos o olhar para um resultado que tem a ver com o comportamento, né? Com a mudança. E isso me chamou muita atenção. Eu nomeei isso para ela. Falei assim: Ju, minha querida, repara que mesmo a tua vida estando de ponta cabeça, um monte de coisa acontecendo, você continua se cuidando, você continua bem com a comida, né? Você não usa a comida como recurso mais, nunca mais, né? Passou tanto tempo aí depois, mesmo com grande estresse, não usou a comida, você continua se cuidando, você não se deixou, mesmo passando por um momento muito difícil. Isso, gente, é um super exemplo, um exemplo super legal do que é uma pessoa que fez uma mudança concreta no estilo de vida dela, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que não se usa mais a comida como recurso, né? Tem gente que às vezes acha assim: ah, tá tudo bem se de vez em quando eu tiver uma compulsão. Não tá tudo bem, quer dizer que você não resolveu o problema. Ah, tá tudo bem se eu comer de vez em quando para compensar algo que tá acontecendo comigo. Você ainda tá usando essa dinâmica do comer emocional, né? Não tá tudo bem, né? O que quer dizer isso, gente? Qual que é a minha grande provocação da live de hoje, né? É que quando a pessoa, né, assume,
né, o controle da vida e ela faz mudanças que tenham a ver com construir uma vida nova, adotar uma postura mais ativa na mudança, na transformação, em que ela entende, né, ela se abre para um processo que tem começo, meio e fim esse processo, né, mas quando ela faz esse movimento e ela olha para além da comida, para além do corpo e ela entende que tem uma série de fatores, uma série de escolhas na vida dela e que tem a ver com ela fazer escolhas e cuidar dela mesma de uma maneira mais ativa. Não é um profissional que vai te salvar, não é uma dieta que vai te salvar, muito menos. A dieta só vai te piorar. Não é uma medicação que vai resolver o seu problema, é uma mudança de postura. Claro que tem pessoas que precisam de apoio medicamentoso, sim, eu sou a primeira a indicar quando precisa, né? Mas quando a pessoa assume o controle, tudo isso vira coadjuvante, né? O que é o coadjuvante? Vocês já assistiram Oscar, né? Quando a gente fala do Oscar, eles dão um prêmio pro melhor ator, pra melhor atriz, enfim, e eles também dão um prêmio pro melhor coadjuvante. Vocês já repararam nisso? E isso é bem legal, assim. Você é o protagonista, você é a pessoa principal. O que vai te ajudar, os coadjuvantes, que são as pessoas que vão estar ali nesse processo de mudança, são partes, né, do processo. Não é o fator principal. Eu canso de ver pessoas que colocam, né, a cirurgia, ou que colocam a medicação, ou que colocam um tratamento, ou pior, colocam um profissional neste lugar. Essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa vai resolver o meu problema. E não existe pessoa que entenda melhor de você do que você mesma, né? Então, muito do que eu acredito tem a ver com dar a responsabilidade, né, para a pessoa, para que ela assuma a responsabilidade em fazer essa mudança, em estar como protagonista da sua própria vida. Eu tive uma paciente que me chamou muita atenção sobre essa coisa de protagonista. E quando ela veio para a primeira consulta, querida, né? Ela tinha uma compulsão alimentar também, né? Ela é educadora física, né? Não sei se vocês sabem, mas profissionais da área da saúde são grupo de risco, né? Para transtornos alimentares. E ela veio, né? E com uma compulsão alimentar, ela me contou a história dela, com a comida, com o corpo, enfim, foi atleta, né? Um monte de coisa que tinha acontecido. E eu mostrei para ela isso, foi isso que mais me chamou a atenção. Você reparou que você hoje não é protagonista da sua própria vida? E ela ficou assim um tempo, me olhou e falou assim, é verdade, doutora Pri, eu realmente não sou protagonista da minha própria vida. E quando ela começou a ser, gente, não é só a relação com a comida que muda, não é só a relação com o corpo que muda, é tudo que muda, é tudo que faz diferença, né? Quando a postura muda, tudo muda, absolutamente tudo muda. E ela diz, hoje eu me sinto até mais respeitada pelas pessoas que estão ao meu redor. Sim, porque quando a tua postura muda, quando você assume a responsabilidade por fazer essas mudanças não precisam ser agressivas. Lembra da live 1, né? Não precisa ser nada radical, mas uma mudança de dentro para fora. Ou seja, se tem algo que não tá legal no meu dia a dia, se tem algo que na minha vida não está funcionando, seja a comida, seja a questão com o corpo, seja a autoestima, seja o meu trabalho, seja a relação com os amigos, seja a relação com a família, com os filhos, se tem algo que não está funcionando ali, é sua responsabilidade como protagonista da sua própria vida encontrar um caminho. É fácil? Às vezes não, às vezes a gente vai precisar de ajuda, e daí você pode contar com a ajuda de profissionais aí da saúde que vão te ajudar com isso, né? Profissionais da saúde mental podem te ajudar muito com isso. Mas quando você assume e tem essa iniciativa, eu gosto de brincar assim, você assumiu o controle sobre a sua vida, mas não é aquele controle duro. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero ter controle com a alimentação, né? E eu gosto sempre de responder assim, não é sobre controle, é sobre contato, né? Porque com a alimentação não é controle, não é aquela coisa dura, não é aquela coisa assim, eu tenho que fazer isso. Não, quando você assume esse controle, né, você pega pra você, né, você tá no volante, né, você não tá de passageiro, você tá no controle, você é o protagonista, faz a diferença. Por quê? Porque quando, né, essa minha paciente percebeu que ela não estava sendo protagonista, né, porque eu falei isso pra ela,
uma chavinha virou. E essa chavinha, gente, ela é tão especial porque ela começou a fazer mudanças, né? Ela falou assim, não funciona para mim fazer tal coisa, então eu vou começar a tomar decisões baseado naquilo que funciona para mim. E isso para alguns pode ser muito difícil, porque às vezes essa pessoa tem medo de ser egoísta, ela tem medo de não cuidar dos outros. Lembra que eu falei um pouquinho já, né, da ferida do abandono, né, que às vezes faz com que a pessoa fique ali muito, né, no cuidar do outro. E o que acaba acontecendo? Coisas até simples. A live passada que eu falei de energia, né, da nossa energia do corpo, a capacidade de auto-perceber, né, a necessidade energética, o desgaste energético, o estresse, ela começa a tomar decisões baseado naquilo que vai funcionar para ela. Então, se não está funcionando para mim tal coisa, então eu vou procurar uma saída. Pode não ser tão fácil de eu encontrar uma saída, mas eu vou encontrar uma saída. E isso, gente, ao meu ver, resolve aquele ponto lá do início da live, que é uma percepção muito clara, né? Não só naquela pesquisa que as minhas alunas fizeram, mas também em outras falas de pacientes, que às vezes a pessoa quer ter uma vida diferente, mas ela no concreto não está fazendo absolutamente nada para levar ela até essa vida. Ou quando ela faz esses movimentos mais agressivos e mais temporários. Legal? A Elisângela fez um comentário. Verdade, eu atendo uma nutricionista que tem uma relação ruim com a comida e com o corpo. Nós profissionais da saúde somos, sabe, Elisângela, nós somos grupo de risco, não só profissionais da saúde, né, como artistas, atletas, atores, né, pessoas aí que estão na mídia, né, eu tenho vários pacientes que são pessoas, figuras públicas e profissionais da saúde, né, médicos, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, enfermeiros, né, profissionais que de alguma forma estão aí nesse lugar da saúde, né, e qual que é a explicação disso, né? A explicação tem a ver muitas vezes com a forma com que essa pessoa cuida dela, né? É um mal do profissional da saúde às vezes ser cuidador demais, né? E cuida pouco de si, né? Que também é uma postura da Maria. Vocês lembram da postura da Maria? Eu já falei das posturas da Maria, né? E para quem não sabe, Maria são as mulheres que eu atendo, as mulheres que procuram a minha ajuda, né? Maria é esse arquétipo feminino que eu gosto muito de trazer, né? Por um lado, a força, né? Mulheres fortes, né? Mas por outro lado também, às vezes, mulheres que precisam de ajuda, precisam desenvolver o amor próprio e o autocuidado, né? Às vezes parece muito etéreo, mas se a gente não desenvolve o autocuidado, e o autocuidado, gente, não é fazer uma maquiagem, nem se arrumar, nem fazer a unha, né? O autocuidado é aquela capacidade de cuidar de si num nível muito profundo, que tem a ver super com o tema dessa live, né? Que é assumir o controle sobre a própria vida. Se a gente não desenvolve uma capacidade de cuidar da gente, cuidar da nossa energia, que foi o tema da live de ontem, cuidar da forma com que a gente lida, aonde a gente põe, né, a nossa atenção, o nosso afeto, a nossa energia, como que a gente está conduzindo a nossa vida, é nossa responsabilidade, né? Às vezes até sair de uma postura mais determinista ou vitimista também pode ser uma coisa importante. Vocês lembram que a gente já falou de crença aqui, né? A gente falou de crenças no plural, né? A gente falou de crenças, né? E uma das crenças que pode estar te impedindo de assumir esse controle da sua própria vida é essa crença mais determinista, mais vitimista. Ah, mas aconteceu isso, mas comigo não funciona, né? Ou comigo a minha vida é diferente. Doutora Pri, você não sabe, eu já passei por tanta coisa. E eu acredito que sim, né? Eu escuto histórias, enfim, muito, muito difíceis, né? E histórias de muita superação, de mulheres muito fortes, mas que às vezes elas são tão fortes, elas lidaram com tantas coisas, que elas acabaram não conseguindo, né? Conseguiram fazer um monte de coisa, conseguiram lidar com um monte de coisa, mas às vezes cuidar de si é uma coisa que falta muitas vezes. Então, a grande inspiração, a grande provocação da live de hoje é: assuma o controle da sua vida. Não tem profissional, não tem medicação, não tem cirurgia, não tem o que vá mudar a sua vida, né? E fique atenta também, porque às vezes a gente também tem um movimento muito voltado para o consumo, né?
Pense, a gente tem uma indústria do emagrecimento, essa indústria quer que você consuma suplementos, medicações, enfim, produtos, né? São produtos que muitas vezes não vão te ajudar de verdade, né? Às vezes eu digo até aos profissionais, alguns profissionais da saúde sabem que não vão ajudar uma cirurgia, mas eles fazem, né? Porque afinal a pessoa acredita que é aquilo que vai resolver o problema, né? E muitas vezes não é, gente. Muitas vezes não é. O que vai fazer, né? Realmente você resolver a sua relação com a comida, a sua relação com o seu corpo é uma mudança de postura, um assumir o controle, né? E você também fazer mudanças que tenham a ver com o seu estilo de vida. Extrapola, não é só alimentação, não é só atividade física. Isso está muito ultrapassado, gente. Muito, muito, muito ultrapassado. Tem a ver com todas as suas escolhas. Inclusive, o ganho de peso também pode ter a ver com isso, não tem nada a ver com a comida. Eu fiz uma live, esses dias me lembraram dessa live que eu fiz. Eu fiz uma live, gente, que se chama assim, 3 motivos por que você pode ter ganho peso na sua vida e que não tem nada a ver com a comida, que são motivos emocionais, tá? Para o ganho de peso. Essa é uma live que tá aqui, ela tá no YouTube também, ela também tá no Spotify, e é uma live muito especial. Se você percebeu isso já na sua vida, se você teve um ganho de peso, tá? E esse ganho de peso muitas vezes não teve a ver com a comida, você percebe que você às vezes não comeu esse tanto de peso que você ganhou, enfim, existe um movimento psicossomático em pessoas que ganham peso, tá? Isso é uma coisa muito importante de dizer, e me lembraram dessa live ontem, e eu fiquei assim pensando, nossa, eu tenho que comentar isso também. Eu não vou fazer essa live de volta, tá, gente? Eu tento trazer sempre conteúdos diferentes aqui pra vocês, mas essa live, os 3 motivos emocionais e psicossomáticos do ganho de peso, ela é muito especial. Procurem aqui se vocês não encontrarem. Eu vou ver se eu encontro, vou pedir para minha equipe me ajudar e qualquer coisa eu coloco nos stories daqui a pouquinho, tá bom? Porque essa é uma live também muito especial e que tem a ver com isso, tem a ver com coisas internas, coisas que estão lá dentro de você e que só você vai conseguir resolver isso. Só você vai conseguir cuidar de você nesse sentido também da saúde mental para que você mude a tua vida, né? A iniciativa, assumir o controle, o poder dos começos, né? Mas não comece na loucura, comece de dentro para fora, num processo, né? Com uma estratégia certa. É isso que vai te levar a ter uma vida mais plena, né? Essa vida mais gostosa que a gente quer e que eu desejo que todas as pessoas que buscam isso e que desejam isso do fundo do coração consigam construir isso. Uma das coisas que mais me emociona no meu trabalho, gente, e me emociona mesmo porque eu já chorei em live, que todo mundo viu, né? É isso, é a superação, é a mudança realmente de vida, né? Que algumas pessoas vivenciam e que eu ajudo elas a fazer isso. Isso é absurdamente emocionante e gratificante. Quem quiser ouvir um pouco das histórias dos meus pacientes e pessoas que passaram pelo processo comigo, vocês podem ir na minha página, que é priscilaleitner.com.br/método, tá? É a página do método, e lá embaixo tem pelo menos algumas histórias, acho que tem umas 8, 10 histórias ali. E essas histórias vocês podem ouvir, né? São vídeos às vezes de 40, 50 minutos, são vídeos grandes, mas você pode ouvir a história de pessoas que passaram por essa transformação, né? Que passaram por essa mudança que tem a ver com o estilo de vida, né? Isso é muito legal. Emagrecimento vai muito além de comida mesmo. Isso aí, minha querida. E a gente vai nesse coro, né? Num coro mais saudável, de saúde mental e de mudança muito mais ampla também, tá bom? Gente, quem não tá inscrito, quarta-feira vai ter a nossa super aula do desafio do comer emocional. Vai ser uma super aula, a gente vai começar de manhã. Eu vou liberar para os inscritos uma aula que tem a ver com uma técnica para vocês aplicarem durante o dia todo e à noite a gente ter uma aula. Dia 9 vai ser muito especial porque vai ter aula liberada de manhã, vai ter cafofo com quem já é aluno. Quem já é aluno que tá passando por aqui, você fica ligado que você vai receber o link pro cafofo, tá? E você também vai ter a nossa super aula, que vai ser uma aula muito especial. Então, se você não tá inscrita, se inscreve. Eu te vejo lá, não perde. Eu não vou fazer outro desafio esse ano, tá? É o último mesmo, né? Já tá acabando o ano, a energia da doutora Pri também já tá acabando, então... Então, vai ser por aí.
Não tem como ser no Insta também, Pri? Não tem, Thaís. Sabe por quê? Porque o Cafofo vai ser no Zoom. Você pode entrar no Cafofo e os links a gente vai mandar tanto no grupo do WhatsApp do desafio, quanto na comunidade lá do Facebook. Eu acho que já tem umas 800 pessoas lá na comunidade do Facebook. Quem não tem Facebook, gente, fica no grupo do WhatsApp. Se você não tá no grupo do WhatsApp, dá uma olhada que você recebeu o link pelo seu e-mail. Se você não achou, não recebeu, pede que a minha equipe manda para vocês, tá? O link de inscrição tá na minha bio aqui, tá? E eu vou colocar no Stories também para vocês não perderem e participarem desse desafio. Vai ser uma super aula, vai ser super gostoso. Geralmente os desafios são incríveis. Esse desafio vai ser uma aula só ao invés de 3, né? Estamos em fase de economizar energia, né, minha gente? Então, deixa eu ver se eu respondi todo mundo. Thaís, não tem como ser no Insta, vai ser no Zoom. Elisângela, ela disse que se inscreveu, mas está só no Face. Tem grupo de WhatsApp? Tem sim, Elisângela. Eu vou mandar para você, tá? Se você não recebeu por e-mail o link para entrar no grupo do WhatsApp, eu vou te mandar. E onde tá o link de inscrição, minha querida? Ele tá na minha bio aqui, tá? Se inscreve, vem para essa aula, vai ser muito legal. Quarta-feira, dia 9/11, às 20h07. Eu espero vocês lá. Vai ser muito, 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 muito legal. Tá bom, meninas? Um super beijinho para vocês e eu vejo vocês amanhã, tá? Amanhã a gente tem live de volta. Lembra que eu combinei 16 lives seguidas? Então vão ser 16 lives seguidas. Amanhã também, mesmo bate-horário, tá? 11h07 da manhã. Combinado? Um super beijinho e até amanhã, gente. Tchau, tchau.